E se eu te dissesse que muita gente está tentando agradar a Deus da forma errada, não porque não ama a Deus, mas porque confundiu preferência espiritual com vontade de Deus? Uns dizem que o que mais agrada ao Senhor é adorar, cantar, se emocionar e se derramar diante dele. Outros afirmam que nada é mais importante do que estudar profundamente a palavra, conhecer a doutrina e não ser enganado. E há quem diga que a chave está em viver em ação de graças, agradecendo no pouco, no muito, na dor e na alegria. Mas afinal, segundo a Bíblia, qual dessas três atitudes mais agrada a Deus? Adoração, estudo da palavra ou ação de graças? Essa pergunta parece simples, mas revela algo profundo. Muitas vezes nós transformamos partes da vida cristã em competição. Medimos espiritualidade pelo jeito que alguém ora, pela quantidade de versículos que sabe, pelo quanto chora no culto ou pela forma como fala de Deus. Só que Deus nunca se impressionou com a aparência religiosa. Desde o princípio, ele olha para o coração. Jesus disse à mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Essa frase corrige dois extremos. Adorar em espírito não é apenas sentir uma emoção forte. Adorar em verdade não é apenas repetir frases corretas sobre Deus. A verdadeira adoração nasce de um coração rendido e de uma mente alinhada com quem Deus realmente é. Muita gente pensa que adoração é música, mas música pode ser uma expressão da adoração, não a essência dela. Alguém pode cantar com lágrimas nos olhos e continuar vivendo longe de Deus. Pode levantar as mãos no domingo e usar essas mesmas mãos para ferir, manipular e enganar durante a semana. Pode dizer, eu te amo, Senhor, com os lábios, mas negar esse amor nas escolhas do dia a dia. Por isso Deus disse por meio do profeta Isaías que aquele povo o honrava com os lábios, mas o coração estava longe. A adoração que agrada a Deus não é performance, é entrega. Não é só intensidade emocional, é obediência concreta. Quando Abraão subiu ao monte com Isaque, ele disse aos servos que iria adorar. Mas ali não havia banda, palco, microfone ou plateia. Havia renúncia, confiança, temor e obediência. Abraão estava dizendo com sua atitude: Deus, eu não entendo tudo, mas confio em Ti acima daquilo que eu mais amo. Isso é adoração. Então, sim, a adoração agrada profundamente a Deus, mas não qualquer adoração. Deus não procura apenas pessoas que cantam bonito. Ele procura pessoas que se rendem de verdade. A adoração verdadeira coloca Deus no centro e tira o eu do trono. Quando eu adoro, declaro que Deus é digno mesmo quando minha vida não está confortável. Declaro que Ele continua sendo bom mesmo quando minhas respostas ainda não chegaram. Mas e o estudo da palavra? Será que conhecer a Bíblia agrada a Deus mais do que adorar? A própria Escritura diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Sem a palavra, a adoração perde direção. Sem a verdade, a emoção pode virar confusão. Sem Escritura, qualquer sentimento pode ser chamado de voz de Deus. Por isso, o estudo da palavra não é um detalhe da vida cristã. Ele é alimento, luz, espada, fundamento e direção. O salmista disse: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele não disse que a palavra é apenas informação para a cabeça. Ela é luz para o caminho. Ela mostra onde pisar, o que evitar, quando esperar, quando avançar, o que abandonar e no que permanecer. Um cristão que não conhece a palavra fica vulnerável a qualquer vento, qualquer opinião, qualquer emoção e qualquer discurso que pareça espiritual. Jesus, quando foi tentado no deserto, respondeu ao diabo com as Escrituras. Ele poderia ter usado poder, poderia ter chamado anjos, poderia ter encerrado a tentação imediatamente, mas ele respondeu: está escrito. Isso nos ensina que a palavra não é enfeite de culto nem frase bonita para a legenda. A palavra é arma espiritual. Quem não conhece a palavra luta desarmado. Estudar a Bíblia agrada a Deus porque demonstra fome pela verdade. Demonstra que eu não quero criar um Deus conforme os meus desejos, mas conhecer o Deus que se revelou.
Demonstra que eu não quero viver baseado em achismos, tradições vazias ou emoções passageiras, mas naquilo que permanece para sempre. Jesus disse que, se permanecermos na sua palavra, seremos verdadeiramente seus discípulos, conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Mas existe um perigo. O estudo da palavra pode se tornar orgulho religioso quando a pessoa acumula conhecimento sem transformação. Os fariseus conheciam letras, regras e tradições, mas muitos deles não reconheceram o próprio Cristo diante deles. É possível estudar a Bíblia e ainda assim manter o coração endurecido. É possível saber explicar doutrina e não saber pedir perdão. É possível corrigir o erro dos outros e não permitir que Deus corrija o próprio coração. Conhecimento bíblico que não gera humildade, amor, arrependimento e obediência vira vaidade espiritual. A palavra não foi dada para alimentar soberba, mas para produzir vida. Não foi dada para que eu vença debates, mas para que Cristo vença dentro de mim. Quando o estudo da Bíblia me torna mais quebrantado, mais prudente, mais fiel e mais parecido com Jesus, esse estudo agrada a Deus. E agora chegamos à ação de graças. Será que viver agradecendo é a melhor forma de agradar a Deus? A Bíblia diz: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Não diz para fingirmos alegria diante do mal, da dor ou da injustiça. Diz que, em toda circunstância, mesmo quando não entendemos tudo, podemos reconhecer que Deus continua presente, fiel, soberano e digno de confiança. A ação de graças é uma expressão forte de fé. A pessoa ingrata só enxerga o que falta. A pessoa grata aprende a perceber o cuidado de Deus até nos detalhes que muitos ignoram. A ingratidão distorce a memória. Ela faz o povo esquecer o mar aberto, o maná no deserto, a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Foi assim com Israel. Eles tinham visto milagres extraordinários, mas diante da dificuldade murmuravam como se Deus nunca tivesse feito nada. A gratidão protege o coração da murmuração. E murmurar não é apenas reclamar. Muitas vezes, murmurar é dizer indiretamente que Deus não está governando bem a minha vida. É insinuar que Ele deveria fazer do meu jeito, no meu tempo, conforme a minha vontade. Por isso, a ação de graças agrada a Deus, porque ela reconhece que o Senhor continua sendo bom mesmo quando a estrada é estreita. Jesus também nos ensinou isso. Antes de multiplicar os pães, Ele deu graças. Antes do milagre visível, houve gratidão. Ele não esperou ver a multidão alimentada para agradecer. Ele agradeceu diante do pouco. Muita gente só quer agradecer depois que a porta se abre, depois que o dinheiro aparece, depois que a cura se manifesta, depois que tudo está resolvido. Mas a fé madura aprende a agradecer também diante dos 5 pães e 2 peixes. Na última ceia, antes da cruz, Jesus tomou o pão e deu graças. Ele estava prestes a enfrentar traição, abandono, dor, humilhação e morte, e ainda assim deu graças. Gratidão bíblica não é otimismo vazio, não é negar sofrimento, é enxergar Deus acima da circunstância, é dizer: Pai, eu não estou no controle, mas Tu estás. Eu não vejo o fim, mas Tu vês. Eu não entendo o processo, mas confio no Teu caráter. A ação de graças agrada a Deus porque revela confiança. Ela mostra que meu relacionamento com Deus não está baseado apenas em pedidos, mas em reconhecimento. Muitos se aproximam de Deus apenas para pedir livramento, emprego, cura, resposta, direção, vitória e portas abertas. Deus se importa com nossas necessidades, mas um coração que só pede e nunca agradece revela uma fé infantil, centrada no recebimento e não no relacionamento. Depois de olhar para essas 3 práticas, precisamos responder: qual é a melhor forma de agradar a Deus segundo a Bíblia? A resposta mais fiel não é escolher uma contra as outras, como se adoração, estudo da palavra e ação de graças fossem concorrentes. Deus se agrada de uma vida inteira rendida a Ele, e essas 3 atitudes são partes inseparáveis dessa vida. Adoração sem palavra pode virar emoção sem verdade.
Palavra sem adoração pode virar conhecimento sem quebrantamento. Ação de graças sem palavra e sem adoração pode virar apenas pensamento positivo religioso. Mas quando as três caminham juntas, a fé se torna profunda, equilibrada e viva. A palavra revela quem Deus é. A adoração responde ao valor de Deus. A ação de graças reconhece a bondade de Deus em todas as circunstâncias. O problema é que muitos cristãos escolhem sua área preferida e negligenciam as outras. Quem gosta de adorar pode desprezar o estudo e dizer: eu não preciso saber muito, eu só preciso sentir Deus. Mas sentimentos precisam ser examinados pela verdade. Nem toda emoção vem do espírito. Às vezes vem da carência, do medo, do ambiente ou da pressão do momento. A palavra protege a adoração de virar engano. Então, o que mais agrada a Deus? Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a chave que une tudo. A adoração verdadeira é fé se rendendo. O estudo da palavra é fé buscando conhecer. A ação de graças é fé reconhecendo o cuidado de Deus. Sem fé, a adoração vira ritual. Sem fé, o estudo vira intelectualismo. Sem fé, a gratidão vira frase decorada. Mas com fé, cada uma dessas práticas se torna perfume agradável diante do Senhor. Deus se agrada quando a adoração não termina na música, mas continua na obediência. Ele se agrada quando o estudo da palavra não termina na informação, mas gera transformação. Ele se agrada quando a ação de graças não termina em palavras bonitas, mas molda uma postura diária de confiança. O que Deus deseja não é um momento religioso isolado, mas uma vida que diga: Senhor, tudo em mim pertence a Ti. Talvez você precise avaliar qual dessas áreas está desequilibrada na sua vida. Você adora, mas quase não conhece a palavra? Então sua fé pode estar sendo guiada mais por sensações do que por verdade. Você estuda muito, mas perdeu a ternura, a reverência e a alegria de estar com Deus? Então seu conhecimento precisa voltar a se ajoelhar. Você pede muito, mas agradece pouco? Então talvez sua alma esteja se acostumando com os presentes e se esquecendo do doador. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso coloca a obediência no centro da prova do amor. A adoração que agrada obedece. O estudo que agrada obedece. A gratidão que agrada obedece. Não existe agrado a Deus sem submissão à vontade dele. Saul tentou substituir obediência por sacrifício, mas ouviu que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não se impressiona com ofertas religiosas quando o coração resiste à sua voz. A melhor forma de agradar a Deus é viver pela fé, em obediência, com um coração totalmente rendido. E essa vida rendida vai adorar, porque reconhece que Deus é digno. Vai estudar a palavra porque deseja conhecer a voz do Senhor. Vai agradecer porque entende que tudo é graça. Não é adoração contra estudo. Não é estudo contra gratidão. Não é gratidão contra adoração. É tudo isso fluindo de um coração que pertence a Deus. Quando a palavra entra, ela corrige a visão. Quando a adoração sobe, ela reposiciona o coração. Quando a gratidão permanece, ela protege a alma da amargura. E quando essas três coisas se unem, o cristão deixa de viver uma fé fragmentada e começa a viver uma fé inteira. Ele não depende apenas do culto para buscar Deus. Não depende apenas de uma crise para orar. Não depende apenas de uma bênção para agradecer. Deus se torna o centro, não um recurso de emergência. No fim, a pergunta não é apenas: qual prática agrada mais a Deus? A pergunta é: o meu coração está realmente entregue a Deus? Porque alguém pode adorar sem se render, estudar sem se transformar e agradecer sem confiar. Mas quando o coração é verdadeiro, a adoração ganha profundidade, o estudo ganha vida e a gratidão ganha poder. Então, antes de escolher uma dessas três, permita que Deus escolha tudo em você, que sua boca adore, que sua mente seja cheia da palavra, que seu coração transborde gratidão e que suas atitudes confirmem aquilo que você diz crer.
Porque Deus não está procurando uma fé de aparência, mas uma vida no altar. Pare de oferecer a Deus apenas momentos e comece a oferecer a Ele uma vida inteira. Adore, porque Ele é digno. Estude a palavra, porque ela é a verdade. Dê graças, porque a misericórdia dele sustenta você todos os dias. Mas, acima de tudo, obedeça e confie. Porque é nesse lugar, onde fé, rendição e obediência se encontram, que uma vida realmente começa a agradar a Deus.